Olá, alunos! Vamos começar a nossa semana 12. Nesta semana, nós vamos falar sobre outras reflexões sobre a língua. Vamos ver o campo dos sentidos, a polissemia e a homonímia, a antonímia e a sinonímia. O campo dos sentidos. Observem essa nuvem e as palavras que tem nela. Palácio, bangalô, habitação, sobrado, solar, moradia, palacete. Que relação que há entre essas palavras? O que elas têm em comum? Você deve ter percebido que todas estão se relacionando com o lugar onde se mora, onde alguém vive. As palavras que se relacionam entre si, estabelecendo um conjunto com sentido semelhante, pertencem ao mesmo campo de significados. Quais palavras você colocaria num campo de significados para meios de transporte? Nós poderíamos colocar trem, ônibus, metrô, avião, navio. Olha quantas palavras e outras mais, bicicleta, carro. Cada palavra, quando está isolada, tem significado restrito. O que determina seu sentido é o contexto em que são usadas. Dependendo do contexto, a palavra pode ter um valor ou sentido diferente. Leia esta tirinha. Já viu a chave do campeonato de beisebol para este ano, Chuck? Meu time joga contra o seu 12 vezes. A gente massacra vocês 2 vezes em abril, acaba com vocês 3 vezes em maio e destrói vocês 1 vez em junho. Matamos vocês 2 vezes em julho, aniquilamos vocês 3 vezes em agosto e baixamos o cacete em vocês 1 vez em setembro. Esta chave está ótima, não tá, Chuck? Tá maravilhosa. Qual é o assunto e sobre o que os personagens falam? Você deve ter percebido que logo no primeiro quadrinho nós já temos o assunto, né? Que é a chave do campeonato de beisebol. No segundo e no terceiro quadrinhos, a garota usa alguns verbos que têm uma relação de significados entre si. Quais são esses verbos? Nós temos aqui massacra, acaba, destrói. De acordo com o contexto, qual é o significado dessa série de palavras? Você deve ter percebido que essas palavras não estão exatamente no seu sentido real. Por exemplo, quando ela diz que massacra, que destrói, que aniquila, que mata, ela não quer dizer que vai matar os seus colegas de verdade. Ela está querendo se referir à derrota, que ela vai derrotar no jogo. Observe a expressão do menino no último quadrinho. Qual o sentido da palavra maravilhosa? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer mesmo que a chave estava maravilhosa? Ou ele quis dizer justamente o contrário? A chave do campeonato é maravilhosa para quem? Que outra palavra o menino poderia ter usado para expressar o que sentia? Ele poderia ter usado, por exemplo, horrível, detestável, péssima, polissemia e homonímia. Uma mesma palavra pode ter diferentes significados, dependendo do contexto em que é empregada. Veja os sentidos que o verbo perder pode ter. Ele pode significar desorientar-se, não encontrar o caminho, desperdiçar ou ainda ficar sem algo, perder a posse. Analise a palavra perder nos trechos e identifique o seu significado. No trecho A companhia orienta que, ao encontrar qualquer objeto nos trens, o usuário deve entregá-lo a um funcionário. Quem perdeu algo nos trens ou estação pode fazer a consulta indo pessoalmente à central de achados e perdidos localizados na estação Sé, linha azul. Então, observem que aqui nós temos quem perdeu algo nos trens ou na estação pode fazer a consulta quem perdeu algo. Esse perdeu está em qual desses 3 sentidos? No último, não é verdade? Ficar sem algo, perder a posse. Pesquisadores calculam quanto tempo perdemos com distrações no trabalho. Estudo comandado por economistas conclui que se distrair é benéfico e estimula a criatividade. Em quanto tempo perdemos,
Esse perdemos, qual dos significados ele tem? Muito bem! Se você pensou em desperdiçar, você acertou. Desperdiçar o tempo. Jovens que se perderam na Floresta da Tijuca deixam o quartel do Alto da Boa Vista. Os jovens passam bem e contaram que estão acostumados a fazer a trilha no local, mas que desta vez erraram o caminho e acabaram se perdendo. Então, jovens que se perderam na Floresta da Tijuca erraram o caminho e acabaram se perdendo. Qual é o significado desse perder? Muito bem! Se você pensou em desorientar-se, não encontrar o caminho, você acertou. Existem algumas palavras que são escritas ou pronunciadas da mesma forma, mas que têm significados diferentes. Veja esta piada. Lema da tropa. Na guerra, o general estimula os soldados antes da grande batalha. Não esqueçam, ao avistar o inimigo, pensem logo no lema da nossa tropa: ou mato ou morro. Dito e feito, quando encontraram os inimigos, metade do batalhão correu para o mato e o restante para o morro. Com que sentido as palavras mato e morro foram empregadas pelo general? É claro que ele empregou no sentido do verbo, né? De matar ou morrer. E que sentido os soldados entenderam? No sentido do local, no mato ou no morro. De que modo o uso dessas palavras contribui para criar o humor da piada? Você deve ter percebido que a confusão na interpretação das palavras mato e morro é o que deixa a piada engraçada. Então, quando uma palavra tem diferentes significados, é uma polissemia. E palavras homônimas são palavras que têm a mesma escrita ou escrita parecida e são pronunciadas da mesma forma. Veja, as palavras que tem no quadro são homônimas. Cinto, tira, que se usa na cintura. E cinto é o verbo sentir. Observem que sinto com C e sinto com S. Assento com 2 S é o lugar de se sentar, tomar assento. Acento com C é o sinal gráfico que a gente usa em cima da palavrinha, que a gente usa na palavra, como o acento circunflexo, o acento agudo. Cozer com Z, que é de cozinhar. E cozer com S, que é de costurar. Manga, a fruta, e manga, a parte da camisa, a blusa ou o casaco. Se você pensou no mangá, não é a mesma coisa, porque mangá, o som é diferente. Observem que nessas palavras, elas são homônimas sim. Quando eu falo acento, eu só vou saber se eu estou falando acento com 2 S ou com C, se estiver dentro de uma frase. Sinonímia e antonímia. Nós já vimos que sinônimos são palavras que têm sentidos semelhantes ou aproximados. Veja esse texto. O Sol é o corpo celeste mais esférico já observado, indica estudo. Apesar de estar a 150 milhões de quilômetros, a estrela é essencial à vida no planeta. Além de ser o corpo celeste mais conhecido e há mais tempo estudado pela humanidade. O Sol fornece a luz e o calor que alimentam todos os organismos vivos. Entender esse gigante tem sido um desafio há milênios. E agora, uma pesquisa divulgada na edição de hoje da revista científica Science conseguiu desvendar alguns dos aspectos mais interessantes da gigantesca bola de calor. Segundo o grupo, que conta com a participação de um pesquisador brasileiro, a estrela mais próxima da Terra é o objeto mais redondo já medido pelo homem. As descobertas prometem revolucionar a forma como o astro-rei é compreendido. No texto, há várias palavras para nominar o Sol. Quais são elas? Observem: corpo celeste, estrela,
astro-rei. Por que foram usadas expressões diferentes para falar do Sol? O uso de sinônimos enriquece o texto, tornando-o mais expressivo. Isso é verdade. Se o autor tivesse repetido várias vezes a palavra Sol, como ficaria esse texto? Ficaria um pouquinho chato, não é verdade? E os antônimos são palavras que têm sentidos opostos ou contrários. Você se lembra disso? Veja essa tira. Comporte-se bem, comporte-se bem. Ninguém pode sempre comportar-se bem. Todos os filhos do mundo se comportam às vezes bem, às vezes mal. Claro, é muito cômodo querer ter um filho que nunca se comporte mal. Querer ter um filho que nunca dê trabalho é fácil. Saibam que é falta de espírito esportivo. Do que ou de quem Miguelito está se queixando? Provavelmente dos pais, né? Dos pais ou das pessoas mais velhas que exigem que ele se comporte bem. No primeiro quadrinho, o que as frases entre aspas reproduzem? Comporte-se bem, comporte-se bem. Provavelmente a fala dos pais. O que é espírito esportivo? O que Miguelito quis dizer com isso? Falta de espírito esportivo. Nós chamamos de espírito esportivo quando a pessoa sabe perder, ela sabe aceitar a derrota. Na vida comum, quando a gente fica reclamando das coisas ou fica muito nervoso com as coisas, também se usa dizer que não tem espírito esportivo, porque quem tem espírito esportivo leva a vida de uma forma mais leve. Miguelito usa dois pares de palavras com sentidos opostos. Quais são? Veja, logo no início, no segundo quadrinho, ele coloca que todos os filhos do mundo se comportam às vezes bem, às vezes mal. O primeiro par de palavras opostas, então, é bem e mal. No primeiro quadrinho, o Miguelito fala que ninguém pode sempre comportar-se bem. E no terceiro quadrinho, ele coloca que é muito cômodo querer ter um filho que nunca se comporte mal. Nunca e sempre é o segundo par de palavras com sentidos opostos. Leia esta tira agora e observe as palavras usadas na fala da personagem. Os bichinhos fizeram meu vestido de baile e os bichinhos desfizeram. Traças. Que lindo! A tira faz referência a qual história tradicional e conhecida? Você lembra de qual história que os bichinhos fazem o vestido de baile? Observe o contexto da tira. Quais são os elementos que contribuem para o humor? O que é que tem aqui que faz com que seja engraçado? O fato de os bichinhos fazerem e outros bichinhos desfazerem? A expressão que ela usa no final, que lindo, tentando expressar exatamente o contrário? Qual é o antônimo que aparece na tira? E de que maneira o antônimo foi formado? Nós temos no primeiro quadrinho, os bichinhos fizeram e depois os bichinhos desfizeram. Então, o antônimo que nós temos aqui é fizeram e desfizeram. De que maneira foi formada a palavra desfizeram, que é o antônimo de fizeram? Muito bem, acrescentando o des. Você lembra de alguma outra palavra que também o antônimo é feito acrescentando o des? Por exemplo, qual é o antônimo de ligar? Desligar. De abotoar? Desabotoar. E assim tem outras palavras. Na pasta Aprenda Mais, você encontra vídeos e arquivos em PDF que tem mais informações. Acesse lá e aprenda mais. Nessa videoaula, nós temos uma segunda parte. Assistam logo a seguir, tá certo? Até mais, pessoal!